Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e hoje vamos falar sobre a Europa do século XIX. Pessoal, para começarmos a discutir sobre isso, temos que pensar que, no século XIX, a Europa viveu um período de grandes revoltas e revoluções. Isso foi resultado das mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais observadas no continente ao longo do século anterior, com destaque para a Revolução Inglesa, que trouxe o fim do absolutismo e uma monarquia parlamentarista, a Revolução Americana, que seria a independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa, que também conseguiu trazer o fim do absolutismo e implantar um modelo republicano. Dando continuidade à Revolução Francesa, nós sabemos que a figura de Napoleão Bonaparte foi emblemática para a Europa, pois muitas monarquias europeias haviam sido destituídas por Napoleão Bonaparte na época em que o general foi imperador da França e suas tropas conquistaram diversos territórios na Europa. Como você pode observar no mapa, o Napoleão dominou quase toda a Europa. E sabemos que isso só veio a acabar em 1815, quando os países vencedores de Napoleão resolveram fazer uma reunião que ficou conhecida como Congresso de Viena. E a partir daí, eles tomaram uma série de ações que foram importantes para a reconfiguração política da Europa e, entre elas, combater as ideias liberais. Sendo assim, o Congresso de Viena trouxe a ideia de acabar com os vestígios da Revolução Francesa, isto é, essa ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Temos a restauração do absolutismo. Sabemos que o Congresso de Viena vai ter como objetivo principal colocar os reis nos seus devidos lugares. Temos a ideia de redesenhar as fronteiras da França, Península Itálica e dos estados alemães e restaurar a família Bourbon na França, assim como restaurar a família na Espanha e no reino de Nápoles. E um quarto ponto muito importante que saiu do Congresso de Viena foi a questão da criação da Santa Aliança, um exército internacional que vai colocar tudo isso em prática. Para exemplificar cada ponto desse, podemos tomar a seguinte ação. Aqui você tem um exemplo de monarcas restaurados, o caso de Luís XVIII da França e o Ferdinando VII da Espanha, conseguiram graças ao Congresso de Viena. Aqui você tem uma reorganização do mapa europeu. Observe como estava a Europa por volta de 1789, às vésperas da Revolução Francesa. Observe que tem ali vários povos e territórios. O Império Napoleônico acabou destronando diversos reis e, após Napoleão, o Congresso de Viena ficou com a missão de reorganizá-lo. Como você pode observar, os reinos germânicos foram divididos em 39 estados. A questão da Itália, observe que você tem o reino das duas Sicílias, estado da Igreja, o reino de Piemonte, Sardenha e outros territórios. E outro ponto importante que você deve dar destaque seria para a Santa Aliança, formada inicialmente pela Áustria, Rússia e Prússia, posteriormente membros feitos França, Espanha, Portugal e Inglaterra vão participar do movimento e, para deixar com muito destaque, a Santa Aliança foi criada para preservar o absolutismo e parar as revoluções na Europa. Diante desse cenário criado pelo Congresso de Viena, aparecerão as ondas revolucionárias. As ondas revolucionárias serão divididas por décadas. A década de 1820, primeira onda revolucionária, década de 1830, a segunda onda revolucionária, e o ano de 1848, a terceira onda revolucionária, que também é chamada de Primavera dos Povos. Nesse caso, vamos aqui perceber que nas três ondas revolucionárias nós teremos os conflitos desses dois grupos. Observe que, de um lado, você vai ter os representantes das antigas monarquias europeias que detinham o poder há muitas gerações e governavam de forma autoritária e repressiva. Do outro lado, em oposição a essas monarquias, estavam os representantes das forças sociais surgidas com a Revolução Industrial.
influenciada pelo pensamento liberal iluminista e mais tarde por autores socialistas e anarquistas. Essas forças eram compostas por representantes da burguesia liberal, das camadas médias urbanas e do proletariado. Então perceba que o nome liberal é dado para essa tripla: iluminismo, socialismo e anarquismo. Todos esses grupos exigiam mais liberdade e defendiam uma constituição para limitar os poderes dos reis. Os burgueses pregavam ainda a defesa da propriedade privada e a liberdade de comércio e de produção. O proletário, por sua vez, influenciado pelo pensamento socialista, reivindicava grandes transformações sociais para diminuir a desigualdade e a pobreza decorrentes da exploração capitalista. Pois então, para que a gente possa exemplificar cada onda revolucionária, da primeira nós pontuamos a Revolução Liberal do Porto, que ocorreu em Portugal. Observe que essa revolução ela defendia o fim do absolutismo e exigiam a transformação do país em uma monarquia constitucional. Sabemos que o Dom João estava no Brasil nesse momento, ele retorna para Portugal em 1821 e em 1822 eles conseguem aprovar a primeira Constituição da história lusitana. Como você pode observar no mapa, essa revolução também ocorreu em outros territórios. A exemplo, podemos falar que os reinos de Nápoles, na Península Itálica e na Espanha, foram muito importantes. E darei destaque também para a situação dos gregos. Eles iniciaram um movimento por sua independência em 1821, lutando contra o Império Turco-Otomano, e conseguiram a sua independência em 1829. Perceba que essa primeira onda revolucionária ela não atinge o centro europeu, mas ela vai trazer as suas contribuições de manter o movimento vivo. Já a nossa segunda onda revolucionária, ela vai ter início na França em julho de 1830. A causa para essa segunda onda revolucionária vai ser a população ficar contra o rei Carlos X, que desejava restabelecer o absolutismo no país. Você deve lembrar que os franceses foram à luta e levantaram mais de 6.000 barricadas, impedindo o avanço das forças monarquistas. Centenas de pessoas morreram e a França ficou à beira de uma nova revolução de grandes proporções. Diante disso, Carlos X e sua família fugiram de Paris. O monarca abdicou do trono, pondo fim à dinastia Bourbon. Essa segunda onda revolucionária, iniciada na França, rapidamente se espalhou pela Europa, provocando transformações políticas e sociais em diversas regiões do continente. Podemos dar aí o exemplo da Bélgica, que lutou pela sua independência. Podemos citar os atos revolucionários da Polônia, seguidos de Itália, Alemanha, e se expandindo ainda para conflitos em Portugal, Espanha e Inglaterra. É importante percebermos que essa segunda onda revolucionária, na prática, elas puseram fim ao equilíbrio político construído durante o Congresso de Viena e possibilitaram o fortalecimento de setores da burguesia por toda a Europa. Por isso, que darei destaque ao fortalecimento da burguesia nessa segunda onda revolucionária. Isso provocou um importante enfraquecimento do poder da nobreza e dos reis europeus, que se viram confrontados pela burguesia. As ideias liberais que defendiam a criação de governos constitucionais, com a divisão dos poderes, a limitação das decisões do rei, eleições por meio de votação direta e liberdade econômica, ganharam força pela Europa. Pois então, a partir daí, começamos a falar sobre os desdobramentos que essas revoluções trouxeram. Iremos pontuar 3. A primeira seria a questão da terra. Observe que, até então, no início do século XIX, a terra ainda tinha caráter de relações feudais. Isto é, elas não podiam ser vendidas ou compradas. Eram controladas por nobres e religiosos e os camponeses eram obrigados a pagar impostos e prestar serviços para nelas viver. Isso se transformou radicalmente a partir da metade do século XIX. As leis feudais foram progressivamente abolidas e muitas regiões da Europa,
Dessa forma, levou a nobreza a perder grande parte de seus privilégios e as relações sociais no mundo rural foram alteradas. A terra se transformou em mercadoria, que poderia ser controlada por grupos sociais com maior poder econômico. Como consequência, muitos camponeses perderam acesso às terras, já que não tinham recursos para comprar ou manter propriedades rurais. Em razão disso, foram obrigados a abandonar o campo e buscar oportunidades de trabalho nas cidades. Isso favoreceu especialmente a partir da metade do século XIX o crescimento de diversas áreas urbanas, que passaram a abrigar uma mão de obra barata para as indústrias que se expandiam nesse período. E em se tratando da expansão das indústrias, colocamos aqui como segundo tópico. Perceba, as cidades cresceram rapidamente e os salários dos operários eram baixos. Era comum estes enfrentarem dificuldades de pagar por moradias adequadas. Por isso que muitos viviam em cortiços, favelas ou outras habitações precárias. Observe na imagem aqui homens sem teto procurando abrigo na Londres do século XIX. Então, pessoal, você já tem aí, duas imagens muito importantes, uma retratando o êxodo rural e o outro retratando as péssimas habitações nas cidades. E o terceiro tópico que podemos pontuar seria o fortalecimento da burguesia europeia. Como você pode ver, esse grupo social passou a pressionar os governos para implementar reformas e mudanças que favorecessem seus negócios e lhes garantissem maior poder e participação nas decisões políticas. Observe essa imagem, que seria chamada de um passeio no parque, mostrando aí o contraste urbano que ocorria nesse período. A burguesia extremamente rica e o trabalhador extremamente pobre. É diante dessa situação que aparece a terceira onda revolucionária, chamada de Primavera dos Povos. Perceba que a principal causa para essa onda revolucionária foi a crescente insatisfação das populações pobres urbanas e dos camponeses que enfrentavam um processo de empobrecimento por causa da Revolução Industrial. E aí, claro, você tem que colocar na sua mente que a questão da terra, a questão da Revolução Industrial, que trouxe o empobrecimento dessa população, principalmente por não existir leis trabalhistas, ligado ao fortalecimento da burguesia, fez com que surgisse essa terceira onda revolucionária. Então, observe, no campo as colheitas estavam ruins, na cidade enfrentava a fome e o desemprego. Para vocês terem uma ideia da opressão desse momento, nós temos aqui como exemplo um ato de 1846 na Polônia, em que, revoltados com as péssimas condições de vida, assassinaram cerca de 1000 aristocratas. Observe no mapa que essa terceira onda revolucionária ela se espalhou por vários pontos dentro da Europa. E aí, claro, podemos perceber que esses grupos eles vão reivindicar coisas básicas. Eles vão querer lutar por repúblicas democráticas e pelo sufrágio universal. Como exemplo dessa terceira onda revolucionária, nós temos o caso da França, que em 1848 eles conseguiram depor o governo do rei Luís Filipe e substituiu a monarquia por uma república. Nesse caso, podemos perceber que essa república ela vai durar, em média, até 1870. Esse aí vai ser um dos pontos importantes colocados por essa Primavera dos Povos. E depois ela vai se espalhar para reinos alemães, Hungria, regiões da Itália, entre outras localidades. E aí começamos a pensar como essa revolução ela finalizou. Perceba que, pelo fato de que os pobres aderiram a esse movimento, isso fez com que a burguesia se afastasse desse movimento. Dito de outro modo, essas ideias radicais rapidamente afastaram a burguesia dos protestos, o que contribuiu para enfraquecer o movimento. Em pouco tempo, os antigos governantes conseguiram organizar suas forças militares e atacaram os revolucionários. A Primavera dos Povos acabou sendo derrotada rapidamente. As repúblicas foram suprimidas e as monarquias derrubadas foram restauradas. Esse
é um ponto fundamental para a gente. Observa aqui que os governos restaurados passaram a construir alianças com a burguesia como uma forma de evitar novos movimentos radicais e populares. Para finalizarmos, temos aqui a leitura da charge, para que você entenda. Observe que Ferdinando, o rei da Prússia, varre os expatriados para fora de suas fronteiras, enquanto Napoleão aponta para os deportados franceses que estão nos barcos. Então, pessoal, como vocês podem perceber, basicamente nas três ondas revolucionárias temos esse conflito de forças entre os absolutistas, que querem permanecer no poder, e o grupo dos liberais, organizados e liderados pela burguesia, a destaque dessa última revolução, em que a burguesia se afasta do movimento e opta por fazer acordo com os reis. Espero que tenham entendido. Abraço a todos!